Sejam bem-vindos ao canal Contrapartida. Eu sou o Osmar Campos, estou aqui com... Fabiano Cabreira, esqueci meu nome de novo, Osmar. Sempre esqueço, porque eu nunca me importo em lembrar. Me lembrou em alguns episódios. Estamos aqui gravando o nosso programa nos estúdios Pé de Pano Produções. Complexo de estúdios maravilhoso, localizado aqui em São Paulo, capital. Você pode procurar no Catito se você quiser gravar seu canal no YouTube, seu projeto, que precisa de câmeras, precisa de microfone, e você não tem dinheiro, porque a gente sabe que você é desempregado. O Catito vai te receber com muita alegria, porque ele é o porteiro também daqui. Vai fazer o melhor café possível. Muito bom. Ixi, incrível. Arroba Pé de Pano Produções. Exatamente. Manda o direct pro Catito. Estamos aqui num episódio especial com o pessoal da Via Lúdica. O Davi e a Brenda. Sejam bem-vindos. Um prazer recebê-los aqui pra gente falar mal de todo mundo que faz eventos de podcast. Isso, cara. Isso, Muito cara, obrigado, não faz isso Fabiano. não. Muito obrigado mesmo. Pessoal que veio tudo na boa fé. Sejam bem-vindos. Gente, a gente queria entender como é o projeto de vocês, como é que funciona, como é que começou. Quem gosta de falar sobre história? Sempre tem um que prefere... Beleza. Que fala melhor. Posso começar então? Tudo bem? Mais tagarela, Bom, primeiro, olá, meu nome é Davi. A gente tem aqui a Brenda Baroni também. Eu sou o Davi Caseira, Brenda Baroni. Nós somos sócios na Via Lúdica. Via Olha Lúdica só. é a nossa empresa. É uma rua? É uma rua, isso. Não deixa de ser uma rua, né? Ou é um caminho no É um céu. trocadilho, exato, é um trocadilho com Via Láctea, Via Lúdica, é olha o caminho do jogo, Ah, o caminho do lúdico, olha aí. maravilha. Claro. Eu falei que é uma rua. Eu falei no sentido... Do caminhar. É isso. De levar a algum lugar. É isso. Exatamente. Percurso. É um It's a caminho. way. Isso aí. This is the way. O I cara know da that hora way, I falando. know that way. É isso. Bom, e aí o que surgiu? Como surgiu a Via Lúdica? Nós somos aficionados por jogos de tabuleiro, então a gente sempre frequentou espaços, a gente jogou muito, a Brenda cresceu com a família dela jogando, enfim, né? E a gente detectava uma dificuldade... Falhas, né? Falhas exatamente, nesses espaços. Por quê? Todo mundo, em algum momento, quer trazer pessoas para o mundo de jogos de tabuleiro, né? Você crescer a pizza, né? Que dizem, né? Exato, crescer a pizza. Só que fomentar nem o todo hobby. mundo consegue conduzir isso de uma boa maneira. E isso é repercutido nos eventos. Então, quando você vai em um evento voltado a jogos de tabuleiro, você chega lá e tem uma pessoa que vai explicar para você os jogos. Tá. E ele começa falando assim, geralmente é alguém que já conhece muitos jogos, né, aprofundado no assunto, Às vezes- e ele chega pra você e fala, então, esse jogo é um jogo de tile placement com um pouco de work management, aí você vai pegar suas cartas e vai American fazer... Trash. É um American Trash, você vai pegar suas deck cartas, building vai aqui, fazer um euro. draft com essas cartas e passar. E a pessoa que nunca jogou jogo de tabuleiro, ela vai afundando e Não, a aquilo... pessoa pode até saber inglês, mas assim, não significa nada. Exato, Não, nada, né? Você já perdeu o cara com duas frases. Né? Exato. E aí, a nossa preocupação é exatamente essa. Como a gente qualifica as pessoas para explicarem jogos de tabuleiro de uma maneira eficaz? Porque, por exemplo, 90% talvez do nosso público são pessoas que nunca tiveram contato com jogos de tabuleiro. Então é a primeira vez que eles estão conhecendo aquilo ali, né? Então é necessário conduzir um caminho, né? Uma narrativa para que aquilo... O caminho o quê? Lúdico. Caminho lúdico. Olha só, E essa é a Via Lúdica. E essa é a Via Que Lúdica. isso? Então a Via Lúdica surgiu com esse objetivo, né? Então vocês não são um espaço, vocês são Um projeto. curso, sei lá. Exato. É isso. Então, o que a gente faz? Primeiro, a Via Lúdica tem a própria biblioteca de jogos. A gente ensina várias atividades lúdicas, não só jogos de tabuleiro, né? Hoje a gente vai focar em jogos de tabuleiro, né? Tem um Porque é o nome, foco né? do canal. Biblioteca é livro. Deve ter um Ludoteca. Ludoteca. Isso, nós temos nosso próprio acervo. Ou acervo, Isso, se você acervo quer chamar pode de ser. acervo de O seu jogos. repertório de É jogos. isso, nosso repertório de jogos. Biblioteca. Então, a gente... Netflix de jogo, né? O cara... Netflix de jogo. Já deu pra entender. Já. Netflix patrocina esse programa aí. Bom, e aí, o que a gente faz? Nós fazemos atividades lúdicas, não só jogos de tabuleiro. A gente faz trivias, a gente... Quiz, né? Quiz, Pra quem, eu exatamente, nunca quiz tive ou essa palavra trivia, né? trivia. Eu Exato. Gincana, aprendi quiz. Gincanas, dinâmica exatamente. corporativa. Exato. Então a gente atende festas pessoais, a gente atende prefeituras, a gente atende estabelecimentos, restaurantes. Festa né? pessoal, tipo assim, ó, eu vou fazer um aniversário aqui, Exato. traz uns jogos e fica aqui com a gente uma noitada ensinando o jogo pra gente. Exatamente. Maravilhoso. Eu já tive a ideia de fazer isso aí, mas... o que requeria ir na casa das pessoas. Precisa de amigos, né? E aí não tinha amigos e aí dificulta. Difícil, isso. complicado. Nossa. Eu tinha preguiça, então eu falava assim, tem como tua festa de aniversário ser na minha casa? Que eu fico aqui em casa ensinando.
Acho que você contou isso, mas te ofereceram uma vez Já me ofereceram? pediram, vem aqui, traz uns jogos com uma diária aí, ensina pra gente. Eu falei, não. Você falou 50 mil. Ah. Que é pro cara não O aceitar. problema é se ele pagar, que vai ter que valer esse dinheiro, né? Bom, Desculpa, então a gente atende, imagina, a gente atende diversos tipos de público com atividades lúdicas, de uma maneira geral. Jogos teatrais também, né? Eu sou Quantos ator anos? formado, né? Então a gente atende um leque diversificado de atividades lúdicas. Há quantos anos vocês? 3 anos. A Via Lúdica já tem 3 anos, né? 3 anos, é isso. E como é que vocês dividem as funções? Quem faz o quê? Eu sou a chata, então... Você é quem põe Ele ordem. leva ela Não, pra é. jogar, pra ela ficar reclamando do jogo. Esse jogo não tá legal, não estamos divertindo Não, no aniversário dos outros. Legal. É isso aí. Eu Nossa, faço, não eu faço faço toda a parte mais chatinha, Burocrática, né? burocrática, e o Davi cuida da parte lúdica mesmo, então... Nossa, é muito importante essa pessoa, né? Muito, Nossa, muito, eu cara. Não tem consigo- pagar os impostos direitinho, Nossa. pagar Nota. funcionário, fazer escala de funcionário. Só negar imposto é sempre difícil lavar o dinheiro. Lavar o A dinheiro. parte Tem alguém chata pra fazer demais. isso, né? Você comprou o Lava Jato, tá lá do Walter White mandando. Chamar o agiota pra bater no cara que não tá pagando. É sempre complicado. Contratar o Hitman. É foda. Que mais que vocês Então, vocês- e ele fica com a parte mais criativa, então Tá. geralmente quando a gente tem trivia, por exemplo, que é um tipo de evento que a gente faz bastante, ele fica encarregado da criação das perguntas, quando tem alguma coisa de figurino também, ele que cria. Ele é ator, né? E designer, então toda a parte maravilha. de de arte de criativa fica criação mais é com com ele. ele. Eu assisti, eu até assisti você lá na Conte sua Londogana, experiência fazendo- que você viveu já. Nós estávamos lá, vocês também estavam, mas você tem um homem ocupado, ele tem shows, ele precisa sair, ele precisa monetizar todas as atividades que ele faz no dia a dia, da hora que ele acorda, da hora que ele vai dormir. Então, ele saiu, mas a gente ficou lá na mesa e tava rolando Harry Potter, né? Um trivia do Isso, Harry Potter. Tinha uma exato. pessoa fantasiada de bruxo. Exato, é um dos nossos monitores. Você não inclusive. estava fantasiado, o que é uma falha, né? na minha Exatamente. opinião. Naquele dia eu tava vindo de um outro evento, então eu tive que correr pra lá, não tive tempo de me preparar. Porque você mas daria um sempre ótimo faz Voldemort. isso. Eu acho que devia ter sido- Não é? Eu falei- Prende o nariz assim pro Falei alto. pra ele, vamos fazer um A gente, crossover de exato. Voldemort. Ia ser exatamente isso. Prende um durex aqui no E aí a nariz. galera, cada mesa era um time, Isso. não é isso? Tinha a pontuação na lousinha lá, conforme a galera... Tinha um quadrinho que a pessoa escrevia a alternativa, que ela achava que todo mundo levantava ao mesmo tempo. Eles contavam, quem acertou ganhou os pontos. E eu achei difícil pra caralho as perguntas. A hora que falou Mas Harry tu Potter, assistia tudo de Harry lógico, assisti várias vezes todos os Harry Potter. Mas tu pegou coisa do livro só ou O não? livro também, a gente misturou, É. né? Tinha coisas Aí do fica filme, difícil. coisas do livro. Tinha algumas, mas assim, eu acho que a hora que começou, eu falei, entendi. Porque a galera tava fantasiada na mesa também. Então é um evento que tá todo mundo super naquele clima eu não mesmo. iria fantasiado simplesmente pela pressão. Porque o cara que vai fantasiado, ele tem que ir bem. Então. Ele tem que manjar. Ele tem que isso. manjar. Não pode Para- só o cara- meter a roupa de mago e o chapéu com Não, tudo. o cara pintou o cabelo de ruivo aí, de Weasley. Não, aí tem que responder as E ficou perguntas. comendo doce com formatos estranhos. Feijãozinho lá, É, exatamente. Não dá pra esse cara... Não, tem que ir Tá bem, vendo? Eu pô. conheço um pouco de Harry Potter. Sabe? Não, mas na hora que chegou lá a primeira pergunta, segunda pergunta, eu falei assim, caraca, o bagulho é pros caras hardcore. Eu acho que não, eu iria num de Game of Thrones, que eu conheço bastante. Game of Thrones tá na nossa lista de apoio. Senhor dos Anéis. Tá na nossa Ó, lista se de Não, for, eu avisa a iria. gente, que eu quero ir, Tá conheço. bom, legal. Inclusive, a gente aceita sugestões, quem tá assistindo aí, se quiser mandar sugestões de temas para as nossas noites de trivia, manda pra gente. Não, que a gente- ótimo. Ô, já vai Manda pra preparando onde? de Senhor dos Anéis pra quando acabar Senhor a dos temporada. Anéis. Já Em tá breve- fresco já na cabeça do Já, pessoal. já divulga a rede social pro cara mandar pra próximo- arroba ou o Isso, quê? exatamente. Já- Então, vou divulgar nossa arroba. No final divulga também, mas já pontou aqui no começo. Arroba vialudica.atividades. Lá você encontra a nossa agendinha, às vezes, e coisas que a gente fez, eventos onde nós estaremos. Manda pra gente mensagem lá, inclusive, pra conhecer o nosso Tem trabalho. aquele famoso link na bio. É isso. Aquele link de Link na todas bio. as coisinhas. Exato, que tem tudo Fechou. junto lá. Ô, você deve ter encontrado uma dificuldade, porque assim, no começo você desenvolveu, vamos desenvolver esse trabalho, aí você criou a trivia, criou, né, outras atividades lúdicas, e depois não dá uma estacionada? Você Eu sabe, acho- você tem que... Acho que é irreal você imaginar que sempre vai ter um poço de criatividade com tudo funcionando e sempre ideias maravilhosas e novas. E às vezes o que a gente precisa não é revolucionar, é só aprimorar uma ideia que já exista. Tá. Né? Então, sim, é um desafio criativo bolar essas coisas. Né? Por exemplo, essa noite de trivia, um dos nossos principais clientes
é o restaurante Bodogami. Sim. Ah, então- sim, foi lá na Bodogami, não. Foi na Bodogami. Bodogami, inclusive, que é patrocinadora aqui do canal. Abraço pessoal da Bodogami, abraço Rafael. Isso aí. Sempre divulga, nem tá com fome. Tá com fome, tá na liberdade, vai lá na Bodogami. Falar nisso, Aproveita e joga. O jogo ficou aí, A gente não coisa entregou meio o levar. jogo. Nossa, esse game é da Opa, o Game of Bodogami. Thrones, Por tá? favor, tem A a gente Gabi, leva, a alguém, gente por leva. favor, da Tá Bodogami. Ai, o monitor deles veio aqui, o Caio tava aqui com a gente gente falou pro Caio levar, o Caio não assumiu a possibilidade. Tá vendo? Manda o Caio embora. Tá bom. O Caio, não, o Caio ele é Caio, ferrenho. passa no RH depois. Não, por falar favor. nisso, assiste o episódio do Caio com o Osmar. Ensina o Caio a arrumar emprego. O Caio chega pra gente. Eu acho que o Caio. O Caio vai chegar pra gente e falar assim: vocês pegaram, vocês vão devolver. Eu não vou devolver nada, porque ele é. Porque ferro e fogo. O Caio é um monitor que não briga com ele, não. Ele tá lá trabalhando sério. Caio é gente finíssima, super simpático. Aliás, um produtor de conteúdo de primeira. O canal dele é muito legal. Divulga. Geek Genkai. Assista o episódio dele lá, clica aí. Exato. No nosso. E aí, então, você aprimora uma forma de você não estacionar, não ficar numa zona de conforto, você Exato. vai aprimorando então, as atividades. Por exemplo, a gente faz... Já que a gente está mencionando a Bodogami, né? Então, toda terça a gente faz uma atividade diferente por lá. As primeiras eram trivias apenas, né? Então, com um assunto diferente. Toda terça-feira tem um assunto diferente. E a gente foi colocando novas mecânicas. Então, a gente tem noite do stop, a gente tem noite dos solteiros, que a gente faz uma atividade para as pessoas se conhecerem. Guerra dos solteiros, né? Sim. Noite dos detetives. Noite dos detetives também, que acontece um assassinato em cada mesa e vocês precisam descobrir quem é o assassino daquela mesa ali. Os detetives. Cada mesa tem Cada pessoa interpreta um personagem. Então você recebe uma fichazinha do seu personagem para você interpretar. E tem uma história que vai sendo conduzida pela mesa, né? E você precisa, se você for o assassino, você precisa não ser pego. É um assassino por mesa? É um assassino por mesa, exatamente. Isso não gera um bloqueiozinho às vezes? Porque às vezes as pessoas não querem interpretar por fantasia, Sim, né? sim. Às vezes o cara só quer, beleza, ele pode até falar assim, o que o personagem dele faz e tal, mas ele tá... quando expõe muito o cara, às vezes ele fala assim, não vai... É igual o cara no show de comédia, que não senta na primeira fileira, que não quer ficar... Você chama a atenção dele. Tem espaço Não tem essa. pra todo mundo. Então, uma pessoa que gosta, assim, de interpretar e fazer vozinha vai se sentir acolhido. Uma pessoa que só quer falar, ficar na eu dele sou também. fulano, eu faço tal coisa também, pode ficar à vontade. A gente não cria uma exposição a ponto de humilhar ou fazer a pessoa se sentir envergonhada. É divertido pra todo mundo, independente do nível de atuação que a pessoa quer fazer. O cara muito tímido, né? Ele fala, então, gente, eu morri, tá? Não falem mais comigo. É. Só comendo aqui, se divirtam aí. As regras ajudam isso, né? Então a gente tem uma condução no papel para quem não quer criar alguma coisa, ou inventar, ou fazer voz. Tem gente que adora, aliás, nessa noite dos detetives, a maioria das pessoas que vão também gostam dessa interação social. Então eles adoram brincar de fazer o personagem, criam voz pro personagem, sabe? Fumar um cachimbo lá Fumar do... um cachimbo, não pode, por enquanto ainda não, a não ser que seja poder sem interpretar. fumaça, é. Não, mas aí faz um vapezinho, proibiram agora. Ou fumar o USB, o pendrive? Fumar pendrive. Que Então, mais? as regras favorecem esse tipo de jogador, né? As pessoas que só querem interagir minimamente e brincar com as regras e descobrir o Você mistério. já deve ter passado por essa situação, né? Você vai aprendendo. Já 3 exato. anos. Sim. E acontece muito de a gente começar um evento desses, geralmente na Bodogami, e tem evento que as pessoas se inscrevem previamente, tem evento que a pessoa chega lá e descobre que vai ter, fica animada e quer participar. E muitas pessoas não sabem muito bem o que é. Elas Prefere não ir, né? Às ficam vezes. tímidas, ficam preocupadas, envergonhadas. Mas eu vou ter que falar? Isso. E aí, quando elas veem o evento rolando, que elas começam a se interessar e falam, caramba, eu queria participar também. É super legal, é super Eu acho que é mais provável o cara ver o que bando de louco e falar, nossa, eu quero ser um louco também, do que ele falar, não, eu não vou me misturar. Ou já vai ter um monte de louco lá, não precisa ser louco. Já vai ter cota de louco. Às vezes já deu também, né? Inclusive, a noite dos detetives é só gente casada, tá? Porque se você for solteiro, você vai ser jogado pro jogo dos solteiros. E como que é essa guerra dos solteiros, Na né? noite dos solteiros a gente criou Osmar tá uma super dinâmica em que as pessoas vão na noite dos solteiros para interagirem. Agora, o que você vai fazer depois dessa interação aí é com vocês. Né? A gente não tem uma obrigação romântica por trás. Você pode ir, a gente cria dinâmicas para você interagir e conhecer pessoas.
E aquela pessoa, de repente, pode se tornar apenas um belíssimo parceiro de Ah, jogo. Ótimo, já é ótimo, já. O Will Smith tem um filme lá, o Hit, o Conselheiro Amoroso, que tem uma dinâmica Ele vai nas mesas, não tem um negócio dele? É tipo isso? É tipo isso, exato. Uma das coisas que a gente faz é isso, né? Então, a gente cria dinâmicas. A gente mistura um pouco daquela coisa do blind date, assim, né? Que inclusive, como no filme, né? Isso é muito comum nos Estados Unidos, do pessoal fazer um rodízio, assim, entre vários candidatos ali, né? Aí toca 5 minutinhos, pé. Exato. Aí a Assim, gente passa algumas perguntas previamente para o pessoal responder. A gente coloca um pouquinho de jogo de tabuleiro também. Qual o seu jogo favorito? Faz um mapa astral. Podia ter um Tinder de jogo, né? Você arrasta para um lado e para o outro e se bater o jogo. É meio isso. E aí a gente conduz para que as pessoas tenham afinidades e gostos em comum. É lógico. Se de repente você descobrir um parceiro de jogo ali, ótimo, beleza. Então vocês vão ser felizes, não romanticamente, mas se divertindo. Aí começa com essas entrevistas e depois passa para a parte mais de jogo. Já que é para achar um parceiro de jogo, então já coloca em prática para ver se aquela pessoa realmente é legal de jogar junto. É, que se aí... não for, não dá pra relacionar, não. Exato. É mesmo? Você já se relacionou com alguém que era ruim de jogar junto? Eu já joguei junto com pessoas que eu não me relacionaria. Também é uma forma de você perceber. Acho que a maioria delas são pessoas que jogam complicado. Se o cara quiser ser monitor, trabalhar com vocês, tá assistindo e fala assim, putz, legal isso, eu gosto de explicar, eu gosto de estar no meio das pessoas, é uma forma perfeita de conhecer gente nova pra jogar, você tá num ambiente, tá todo mundo jogando, o que a pessoa faz e que tipo de características a pessoa tem que ter pra ser aceita pela Via Lúdica? Então, a gente gosta bastante de pessoas carismáticas, pessoas simpáticas, pessoas comunicativas, pessoas que, acima de tudo, gostam de pessoas também. Então, a parte de jogos, a gente ensina depois. Entendi. Esses importante elementos... ter uma didática boa, né? não é o Sim, fundamental? ter uma boa dicção. Essas coisas a gente não consegue ensinar. São elementos que a pessoa... São características que a pessoa tem que ter. Porque é engraçado, tem gente que vem te explicar um jogo, não consegue. Não consegue. Não consegue. Essa semana um joga. amigo meu buscou um jogo na casa dele, pôs na mesa, coisou, Que jogo o cara era? não conseguiu ensinar. Ai, cara... não vou lembrar agora. E são, enquanto você tenta lembrar, né? São atividades diferentes. Você Puta, que eu nunca saber joguei jogar, jogo. Eu não lembro nem os que eu já joguei. você saber jogar o jogo é muito diferente de você saber De explicar o ensinar. jogo. Muito. Tanto é que no nosso trabalho tem jogos que a gente estuda, que a gente aprendeu a ensinar, mas a gente nunca jogou o jogo. Sim. Né? É um trabalho, como qualquer outro. Mas Você que a gente aprende. prefere... a gente prefere... Que ele já tem jogado. ensinar os jogos que a gente já jogou. Muito mais fácil, né? Sem dúvida. Claro, é mais fácil. Sem dúvida. Até pra botar umas dicas de estratégia na hora. Falei, geralmente quem pega esse caminho aqui, procura um personagem fortalecer esse tipo de habilidade, que é mais fácil subir nessa trilha. Aí já não tá passando o limite, não? Não, porque o cara decide fazer ou não. Pô. Então, a gente pode conversar um pouquinho sobre Vamos isso. falar sobre isso, eu acho interessante. Tem... Até o que você tem que ensinar? Só o que tá no manual ou o metagame também? Desculpa só não avançar Pode voltar, ainda. não. Tá bom, vamos voltar um pouquinho? Seu ritmo. Faça Você isso com perguntou frequência, sobre- viu? Porque A gente vai na árvore, Vai no embalo, e na aí? árvore de assunto, a gente vai de galho em galho aí, mas volta pra onde nossa, você quiser. a gente se perde muito. Vocês tinham perguntado sobre o que precisa ter, né? Isso. Então, como a Brenda explicou, tem que ter, acima de tudo, boa comunicação, didática, né? E gostar de trabalhar com gente, né? Nesse meio, às vezes, você tem muita gente que gosta dos jogos, mas não gosta dos jogadores, né? E é necessário gostar dos jogadores, né? E uma das coisas que a gente acredita muito é que o jogo de tabuleiro, ele é uma ferramenta de interação social. Então, hoje, na era da hipertecnologia, as pessoas elas estão perdendo isso, elas estão perdendo a interação, elas estão sempre com uma tela na frente do rosto, protegendo, não permitindo que ela interaja, não permitindo que ela conheça, converse. E aí, quando a gente traz de volta para o analógico, como, por exemplo, os jogos de tabuleiro, a gente quebra essa parede sem expor. Então, eu não estou falando assim, senta aqui nessa mesa e conversa com essas pessoas que você não conhece sobre alguma coisa. Para uma pessoa que perdeu o hábito de fazer isso ou nunca teve esse hábito. Eu estou falando, senta aqui e joga esse joguinho. E aí, no meio disso, a pessoa vai conversando, vai conhecendo, faz uma piadinha, de repente remete a alguma coisa do dia a dia dela.
E aí se torna um guia para essa interação social. Muitas vezes faz uma amizade com uma pessoa que em outro âmbito ela nunca conheceria. Então, é uma das coisas que a gente acredita muito a respeito dos jogos. Isso, o papel social, né, que o jogo exerce. É muito comum pessoas mandarem mensagem pra gente falando, olha, adorei a Via Lúdica e eu tenho uma coleção de mais de 500 jogos, eu sei a regra de todos eles e eu quero trabalhar como monitor para vocês, como é que a gente faz? A gente fica muito grato, muito feliz das pessoas quererem entrar para nossa equipe. Só que o que a gente procura mesmo são pessoas legais, assim, resumindo bem, pessoas divertidas, simpáticas. Jogos aqui, eu queria um lugar pra jogar, porque ninguém quer jogar comigo, as pessoas vêm e saem ofendidas pelas coisas que eu falo. Então, assim, tem como eu ir aí com vocês? Eu imagino que vocês têm que tomar esse cuidado, né? Da pessoa que acha que vai pra lá e vai ser só diversão, ela tá indo pra jogar, ela tá indo pra se divertir. Não, você tá indo pra trabalhar. Trabalho, sim, trabalho. Você tá indo Você tem obrigações ali. Você tá indo pra levar diversão pras pessoas. Se você se divertir fazendo isso também... Beleza. Ótimo, inclusive eu apoio muito. Mas tem que lembrar, antes de mais nada, que o nosso foco é o cliente e ele tem que se divertir. Eu acredito que para uma pessoa divertir o outro, ela também tem que estar feliz, tem que ter a diversão dela. Inclusive, se você é apaixonado pelo seu trabalho, se você se diverte no seu trabalho, isso é muito mais fácil, né? Sim, transparece. Então, a gente promove de todas as maneiras um ambiente de trabalho legal... Uma rotina tem de trabalho aquela frase legal. lá, né? Faça o que você ama e você nunca irá trabalhar. Esses clichês. Trabalho que você ama, você nunca vai amar nada. Tem isso também, né? Mais ou menos. Trabalho continua sendo trabalho, mas se for um trabalho divertido, é mais fácil trabalhar. melhor. É mais fácil trabalhar. Mais fácil trabalhar, é isso. Mas você tava no raciocínio? Eu entendi perfeitamente, perfeitamente. Já pulamos de novo o que você ia não, falar. Beleza. Então, e aí... Mas aí que a gente tava... Muitas vezes vem uma pessoa que é aficionada por jogos, tem uma coleção enorme e ela acha que só isso basta para trabalhar com monitoria, Tá. né? E a gente marca uma primeira pré-seleção com essas pessoas, de tempos em tempos a gente faz um recrutamento, né? A gente pega todo mundo que mandou... sim, a gente pega todo mundo que mandou material pra gente, fala, vamos se reunir para se conhecer, para vocês conhecerem o nosso trabalho, pra gente conhecer vocês. A gente gosta de colocar todo mundo junto e fazer uma seleção com todos os candidatos ao mesmo tempo. Como se fosse um evento mesmo de vocês, simulando uma... Exato. Porque aí também já dá pra gente ver como que a pessoa interage, né? A gente coloca todo mundo pra jogar também, já vê qual que é a relação verdadeira dela com os jogos. Coloca... Amar, né? Fala, você é burro! Olha isso aqui, cara! Tá louco? Tá roubando, deixa eu ver esses pontos aqui. Sabe o que é engraçado? Quando vocês tiverem um evento que seja longo o evento, e aí vocês pensam assim, putz, estamos cansados, vamos acabar com o evento? Aí vocês botam o Fabiano pra ser o monitor. Eu já se senti desconfortável. Então vamos botar o Ponte Vitória aqui, né? Tem uma... Já aprendemos, vamos pra casa agora jogar na internet. Tem uma monitora nossa que ela me cativou assim, eu falei, vou contratar essa menina. Na hora que eu tava sentada jogando com ela e com outros candidatos, e aí ela zoou com a minha cara, assim. Falou, ai, que jogada é essa? Você é besta? Se essa pessoa tem a confiança de ofender O entrevistador, caramba, essa pessoa realmente... Mas não façam isso, a gente não quer ser ofendido, tá bom? Ela tinha outras qualidades, essa moça também, tá? Você percebe na mesa, né? Se você tem um pouquinho de tato, você percebe quem tá ali que vai aceitar a zoeira. E aí quem o que acontece? Se você faz uma entrevista, tem gente que já é calejado de entrevista, sabe o que vai ser perguntado, consegue manipular a entrevista. Como se portar, né? Exato. O que eles querem? Você assim... Um Coloca a defeito, pessoa. eu trabalho demais. Quando você põe Sou ela perfeccionista. no jogo, o subconsciente dela fala mais alto, né? Isso, Então as a pessoa habilidades diz, eu sou muito aparecem. comunicativa, eu sei trabalhar em grupo. A gente põe a pessoa pra jogar um jogo cooperativo e você vê que aquilo some. Aí ela joga de Mysterion como fantasma. Vamos ver como é que tu vai descobrir. Exato. Sim. Cala a boca. Ou vai jogar o Dead of Winter e a pessoa não dá uma opinião na hora de, tipo, resolver o lixo. Só fica sendo carregado. Fica ali só, né? Essa pessoa... Aí você manda ela embora. Não fala, não, obrigado. Obrigado, Osmar. Vamos voltar pro assunto que a gente voltou. Até onde você explica um jogo? Até onde a gente explica um jogo? Bom, primeiro, vamos
a gente... Depende, né? Depende varia muito, depende da pessoa, depende do tipo de jogador. Porque tem gente que gosta de ser levado pela mãozinha até o final, e tem gente que só precisa de uma primeira fagulha, assim, E o cara vai embora. e ela vai andando sozinha, e ela prefere assim. E quando essas pessoas estão juntas na mesa? Exato, aí começam os conflitos. Aí entra a parte do monitor de manjar isso, porque muitas vezes tem uma pessoa na mesa que já é jogador, experiente. E ele quer que aquele monte de pessoa que nunca viu o jogo na vida jogue os jogos que ele conhece, né? Tipo, Erro clássico. gente, eu tenho um jogo aqui muito legal para apresentar para vocês que chama Great Western Trail. É um jogo que eu vou explicar para vocês aqui rapidinho, né? E aí o cara se perde naquele monte de regra, né? Então isso é necessário um cuidado adicional quanto a quais regras vão ser usadas, quais jogos vão ser ensinados. É necessário ter uma condução, né, nesse caminho, assim. Da mesma forma que quando você vai começar a cozinhar, você, sei lá, precisa fazer um ovo, você não vai arriscar um ovo pochê logo de cara. Você vai... Claro. Não sei nem o que é isso. Pra ver como é complicado. Começa num ovinho Mas frito. Começa no ovinho frito, num ovo mexido, né? Mas então não tem uma coisa estabelecida, ó, não fale de estratégia. Então, O cara do feeling de cada instrutor, ele olha o jogo, esse jogo eu posso dar essa dica, não vai atrapalhar. essa leitura de quem está jogando a gente pega com tempo, com experiência, né? Como eu falei, não sei se eu já comentei com vocês, 90% das pessoas que jogam com a gente são pessoas que nunca tiveram contato com jogo de tabuleiro. Sim. 90% das pessoas dos Aproximadamente eventos por de aí. vocês são Pessoas que não iniciantes. tiveram. zero. Mas vocês acham que, por exemplo, você faz um evento Caraca, para é um 100 número pessoas. expressivo. É um número expressivo. Você faz um evento para 100 pessoas. Aí o próximo evento é para 100 pessoas também. 90% nunca tinham ouvido, ou 10% são esses 10 daqui. Onde estão os outros 90%? Eles estão em casa, ou eles não levaram para frente o hobby? O que você acha desses 90%? Esses 90% a gente pode dividir aí em várias categorias. Tem gente que só jogou uma vez um Que tava jogo lá. festivo num aniversário de um amigo e aquilo achou interessante e quer conhecer um pouco mais sobre aquilo. Tem gente que tem uma memória afetiva, de na minha infância eu jogava Banco Imobiliário, eu jogava War com os meus amigos. Eu quero relembrar isso. E eu quero... Eu jogava com a minha avó. isso. Aí ele jogava com as pessoas, chegava a partida e falava, então, eu tava com saudade da minha avó, não era eu. Exato. Entendi errado a lembrança. E tem gente que não faz a mínima ideia do que é e olha e fala que isso é um livro. Ou fala, É o tipo, primeiro contato da vida dela com aquilo. ou fala, jogo de tabuleiro, é xadrez e dama, não é isso? E a gente fala, tem. esses são jogos de 5 mil anos. Começa mas aí. É Começa por aí. aí. Esses são um lançamento. Você Tem conhece? só 5 mil anos. Você conhece xadrez e dama? Eu falo, não, nunca joguei. Tem gente que não é assim. Não, cara, E estão nesses O cara vai do 90%. zero. O cara vai do zero Por algum mesmo. motivo, essa semana eu tenho conversado com várias pessoas. Conversado é porque eu misturei conhecido com conversado. Conversido. Pessoas que não sabem jogar xadrez. Sim. Não sabem, tudo não bem. sabem. Mas o xadrez não é um jogo pra qualquer um. Mas agora um cara Eu vai aprendi lá... na escola xadrez, cara. Vocês Na escola são também. burgueses. Tinha campeonato de Olimpíada não tinha escolar de... Escola pública no interior de São Paulo não tinha. Então, mas deixa eu falar, porque assim, o cara é do zero, o cara não jogou dama, não jogou dominó, nunca jogou truco, nunca fez nada. Aí eu vou colocar Esse uma... zero não existe. Ele saiu do então, calabouço com 17 anos. Esse cara tava amarrado. Existe. Então, existe. Existe esse cara do zero? E aí eu vou dizer, mesmo. talvez, o porquê disso. Caraca. A gente associa... O ser humano é uma criatura lúdica. A gente precisa, né, do jogo. Se a gente transforma aquilo num jogo, a gente tem um aprendizado muito maior. Só que a gente associa que o lúdico, a brincadeira, a diversão é coisa de criança. Então, quando a gente cresce, a gente vai envelhecendo, a gente aprende que a minha diversão quanto adulto é somente ir pro bar e beber. Eu não tenho outra diversão além disso. Beleza. Não é isso? É que as pessoas, quando elas querem relaxar, eu sinto, né? Existe uma certa preguiça. Elas querem ter cada vez menos trabalho. Sim. Se eu for jogar, eu vou ter que fazer coisas. É mais fácil colocar um filme e eu preciso só olhar. Passivo, né? Extremamente passivo. Que acho que é o que você tava falando, E eu né? entendo essas pessoas. Tem o seu valor, não tô falando que não tem. Tem, Claro, tem, claro. Sem dúvida, sem dúvida. Mas você preguiça o seu cérebro, né? Você acostuma ele a não tomar decisões, Por isso que a não agir. Por isso que eu acho que é muito bom esse movimento que a galera tá fazendo, que eu, pelo menos, eu percebo, não sei se vocês vão concordar comigo, que tem vindo uma geração de jogos muito
muito forte batendo em cima de jogos de criança, para crianças. Porque eu acho que começa lá atrás, Sim. né? É porque a Ou gente... se uma criança que brinca muito, que desenvolve muito com o outro, ela vai ser um adulto que vai querer jogar também. Sim. Vou dar um exemplo sobre isso. Não exatamente jogos de tabuleiro, mas o jogar. A minha avó, quando tinha 80 anos, eu coloquei ela para jogar... Minha avó faleceu. Aqui, tem pouco isso, tempo. cara, as minhas também. Tá processando o asilo hoje. Ó, que ator. Bom, e aí eu coloquei minha avó... Vai caindo uma lágrima. Tá vai caindo uma processando lágrima. o asilo hoje. Vamos aparecer no asilo. Filha da mãe. Desculpa. Aí eu coloquei minha avó, de 80 anos de idade, pra jogar videogame. Um videogame daquele com sensor de movimento, não sei se a gente pode falar. Pode. Então, botei minha avó pra jogar Patrocina a Wii. gente, Nintendo Wii. Exato, jogando Wii. E eu sabia que a minha avó, durante a juventude dela, ela jogava muito ping-pong, tênis de Então, mesa, ó, né? E ela, quando ela era na juventude dela, ela fala jogava dela. muito. Aí eu coloquei ela pra jogar tênis no Wii. Tá. E ela nunca tinha jogado um Nossa. videogame. Aí ela pegou o joystick e instintivamente começou a jogar. Que é o movimento, né? Sim, e aquilo ela começou a se divertir e dar gargalhada com aquilo. Nossa. E aí, a hora que ela percebeu que ela estava se divertindo, ela falou: "Ei, tira isso daqui, leva pra lá. Porque como. Vou ficar viciada, Quando a gente aprende que um adulto não pode se divertir. Isso é horrível, cara. E eu não tô nem entrando no fator só diversão do jogo, porque o jogo também, como ferramenta de educação, ele também é muito profundo. A Devir desenvolve trabalhos belíssimos, né? Tiveram lançamentos Abraço de com o livros. Nuno. Conversamos aqui com o Nuno, Exato. com todo mundo já. Com o Henrique também, O né? Henrique já veio, o Luciano estava aqui ontem também. Exato. Então, não tô nem entrando nesse fator educacional dos jogos, Sim. né? Mas só no entretenimento. Os adultos não se permitem se divertir, entende? Então, quando ele percebe que aquilo ali, Errado. opa, isso tá me divertindo, eu preciso Deveria estar fazer isso, para com trabalhando, isso. deveria estar fazendo alguma outra Produzindo, coisa. tem que ser Produzindo, produtivo, Eu sempre. estou sendo bobo, eu estou sendo infantil porque eu tô me permitindo, Porque eu tô né? rindo, Um exato. negócio, caraca. E aí isso eu dei o exemplo da minha avó, então isso se repercute muito Sim, a gente tem pessoas assim próximas da gente, É. pô, pra todo lado. E o cara não percebe o quanto ele pode se desenvolver, né? Sem dúvida. Que vocês trabalham especificamente determinadas características das pessoas usando os jogos? Sim, os jogos eles usam habilidades diferentes e quando se usa uma habilidade diferente você consegue medir aquela habilidade. Então, inclusive, a gente usa como ferramenta corporativa, né, de seleção de equipe. Exemplos práticos, eu quero exemplar. Por exemplo, o quê? Gerenciar recurso. Gerenciar recursos ou habilidade de comunicação, de Negociação. Sim. Diplomacia Negociação é do ótimo. cara. Vocês usam o Illegal? Illegal, não. Cara, Illegal Tá é um vendo? dos Legal, melhores boa dica, jogos então. que eu já joguei. Eu juro pra vocês. Inclusive, já conversei com o pessoal da Conclave, que quando eles lançaram aqui, eu não lembro exatamente com quem eu conversei, eles falaram que eles jogaram, não gostaram do jogo, olha só, da Conclave, não gostaram do jogo, porque jogaram de alguma forma errada, leram o manual nas coxas assim, e só trouxeram o jogo porque algumas editoras lá fora, eles têm uma política tipo assim, você quer levar esse best-seller aqui pra vender? É o Silvio Santos comprando Chaves, né? É isso. Compra uma é coisa, isso. mas beleza. Quer levar vai isso aqui? isso. Ah, tá bom. E esse joguinho aqui também junto? E a editora daqui, ela é meio que obrigada pra fazer um bom relacionamento com a editora de lá. Não, tá bom, a gente pega também umas cópias, que eles vão desovando jogos que vendem pouco por algum motivo. A caixinha board games que vende pra caramba, acaba Vende vendendo. demais, acaba também. vendendo todos. Inclusive é a melhor loja que tem no mercado, acredito eu. A busca que eu já fiz. Illegal, cara, é um dos jogos mais legais. Eu falo isso e que se você arrumar um, é muito divertido. Vou explicar mais ou menos como é. Acho que tu vai querer... É um jogo que dá pra fazer, se quiser. Sim, por favor. Que é o seguinte, Illegal é o seguinte, tem vários tipos de bens proibidos. Tu já falou. Já joguei. Nossa, é bom demais. Tem vários tipos de bens proibidos. São 9 recursos para se traficar. Ok, ilegais. E você... Ilegais. Vamos E- lá, e aquele momento não para, vamos todos ser bandidos. Todo mundo é bandido traficante. Todo mundo é bandido traficante. E aí você bota um desses negócios para cada jogador que tiver. Se a gente estiver jogando em 6, a gente tira 3, vão ser só os 6. 6 recursos. E aí, alguém de fora, esse é o único problema do jogo, alguém de fora tem que montar os baralhos, Tá. que é a mão de cada um. Geralmente sou eu, mas eu já consegui jogar ensinando alguém para fazer, faz desse jeito aqui assim, que aí eu consigo jogar.
Aí pode ter um monitor pra fazer isso. Um monitor perfeito. Para você seria perfeito. Ó, que solução, hein? Quem iria pensar numa solução O que como essa? o que o monitor tem que fazer? Ele tem que escolher uma pessoa para ser o vendedor de um bem e essa mesma pessoa tem que ser o comprador de um bem. Então eu tenho que ser, ao mesmo tempo, o vendedor de armas e o comprador de cocaína. É. E aí Tá você vendo? tem que ser a Pra família. compradora de armas. Jogo pra família. Depois Jogo a gente pra não sabe porque que o família. nosso vídeo no YouTube não proporciona Não, no mas impulso. Tá grandão na Só no cara, nosso tem vídeo. 18 anos, tá, gente? Só avisando vocês. Tá, Aí fala eu sou- Bebida e E roupas. tem a bebida. Tá. Aí tem a bebida, Órgãos. tem revistas Fica- pornográficas, tem boneca inflável, tem vende mais. tudo que for de Tudo proibido. divertido tem lá. Olha que voto não é proibido. Aí eu sempre sou comprador de uma coisa e vendedor de outra, Tá. certo? E aí, se eu vendo armas, compro cocaína, o fabricante pode ser o comprador de armas, mas ele não pode ser vendedor de cocaína. Porque não dá pra fechar o ciclo É. dos dois. Tem que sempre. Tem que girar. Tem que girar. Girar a economia. Triangular. Tem que sempre triangular. O ideal, eles sugerem, é que você não fazer três, é você fazer um de cada, sabe? E aí você consegue fazer o círculo. Beleza. O jogo você começa com 5 recursos do que você vende e um recurso qualquer, que não é o que você compra. Certo? Obrigatoriamente não é o que eu compro ou pode ser aleatório? Obrigatoriamente não é o que eu compro. Por isso tem que ter alguém pra montar o baralho. Não dá pra fazer na sorte que se você errar isso é ruim. Ah, Então eu sou vendedor de armas, começo com 5 armas, sou comprador de bebidas e começo com uma cocaína. Digamos assim. É o pozinho, o cara lá cheirando o pó, tem um desenho. É bem explícito mesmo esse jogo. Que fofo. E liga, e ligou mesmo. Certo? Começa o jogo, a gente se solta numa sala e você, um a um, vai negociando. E aí, o que você tem? O que você quer? tá ligado? É tipo live action, né? Legal. Cada um dando Então no tem a coisa você- interpretativa. Você não quer que os outros ouçam sua conversa. É, E se tiver gente ouvindo sua conversa, se você souber, você pode falar coisas que você quer que ele ouça. Então você... simular. Conversa. Trocamos, você pode trocar 1 para 1, pode trocar 2 para 1, o jogo não recomenda. 1 para 1 tem o quê? Tem armas? Putz, mas o cara tá pedindo armas ali. Então, vê essa arma que eu vou trocar ali com ele, uma cocaína, tem uma bebida ali. Tá bom, beleza. Ô, Fabiano, terminou de negociar aí? Mentira isso aí, né? Tá falando é só tudo. Terminou. Blefe do blefe. Às vezes você tá jogando em ímpar, sempre fica um sozinho, né? Esperando. E aí, alguém tá livre? Eu, vem cá, vamos negociar. É isso. No relógio, 5 minutos. Tá. 5 minutos. Aí o monitor falou, 5 minutos, voltem aqui. Ele pega uma cópia de cada recurso que tá na partida, bota numa mesa, todo mundo faz assim, 1, 2, 3 e já. Pegou um. Mais uma rodada 5 minutos. Faz isso de novo. 5 minutos é muito? Bota 2, bota 3. Tá, é só o suficiente para todo mundo trocar. No final do jogo, você vai ter os recursos que a gente começou, mais 5 cópias a mais que foi distribuído ao longo das 5 rodadas. Então, no final do jogo, todo mundo tem 10 cartas. Cada um começou com... cada um começou com 6, né? então E pega 11. mais 4. Não, pega mais 4. É 10 cartas. Deu 10. São 4 rodadas de pegar. No final do jogo, o que acontece? A gente começa a fazer o seguinte. Quem é o traficante de armas? Quem é que vende armas? Todo mundo levanta a mão e aponta. Se você for o traficante de armas e for vendido como traficante de armas, Todo mundo Você- identificou você. você perde todos os pontos das armas. Você foi preso. Você perde 10 pontos. Perde 10 pontos. Quem é o traficante não sei o quê? Faz todas as perguntas do traficante. Agora, quem é o comprador de bebida? Faz toda a rodada com o comprador. Sempre que votarem em você e você não for aquilo, você ganha um ponto. Ok, é um jogo de Ou bastante blefe. seja, você fica... E aí depois você vê quantas cartas você tem do que você estava querendo comprar. Se você é o comprador de armas, você conseguiu as 10 cartas de armas, Porra. 10 Excelente. pontos. Caraca. Ou seja, você fica o jogo inteiro comprando o que você não quer que as pessoas saibam que você quer e vendendo o que você não quer que as pessoas saibam que você tem. Então assim, eu sou o comprador de armas, eu tô cheio de arma. Eu vou convencer vocês que não tem nenhuma arma. E lá no final do jogo eu falo, gente, apareceu umas armas aqui na minha mão. Quem quer? Eu preciso me livrar, poder pegar a cocaína. Que eu comprei fingindo que eu não queria. Eu ganhei sem querer essa arma aqui, é isso. Gente, ó, Eu tô já cheio... não sei mais quem você é. Se você Não quer é fazer isso. comprar uma. É isso. É de um amigo. Velho, é lindo. É Não é lindo. meu, é de um Cara, amigo. jogar esse jogo é lindo. Eu me divirto assim demais. Porque, Legal. cara, tem carros também, carros contrabandeados. Tô louco pra conseguir carro. Tem carro aí, Fabiano? Tenho. Não, quando eu nem pergunto de carro. É. E esse jogo... Eu primeiro descubro quem tem carro. Ah, tu tem carro? Beleza. Quem tá negociando com ele? E quem negociou com ele conseguiu o carro. Tem o quê? Ah, tem uns carros aqui sobrando. Tá, a Brenda tá louca atrás de carro. Me vê um carro. É, nossa, com essa atuação, é o comprador de carro. É o melhor, na hora é o melhor.
Ou recuso o carro, não quero. Não, mas eu te consigo, tá, me dá aqui que eu troco ali. E vai juntando. Cara, esse jogo é bom demais. Parece muito esse jogo bom mesmo. Veio pro Brasil ou ele é muito próximo da nossa realidade? Veio o Brasil, teve uma tiragem, e aí, como eu falei, a Conclave pegou anexo a um outro jogo, Soltou então não sei só- se eles têm intenção de lançar de novo. Tem no mercado uma porção de usados. Soltou que só teve. que ela era obrigada a soltar. Pois agora é, não tem cara. mais. E aí, como eu conversei com eles falaram que eles não se divertiram jogando, porque eu acho que não jogaram, não entenderam esse asteriscozinho, não entenderam Não, pô, isso. Dependendo E aí não teve. do grupo, da galera, dos seus brothers que você seleciona pra jogar isso aqui, É puta. bom demais. Sim, Ó, cara. no manual Eu ia fala, falar isso. É no ouro manual demais. eles falam que é um jogo que dá pra você jogar no meio de uma festa, com pessoas que não estão jogando. Anotado. Olha isso. No meio da festa encontra, vai no canto, porque quando eu joguei foi pra jogar só, né? Ah, bom. sala, jogar, festa, jogar. Pô, se eu Mas dá chegar pra numa jogar, tipo, uma balada e noite tiver inteira, gente... Não é? mas- Existe um O risco cara tá da... assim, não, mas eu não tenho cocaína. O cara falou, vamos. Existe um risco de Eu dar tenho. polícia. Existe. Existe um Mas- risco pra de você quantas ser preso. pessoas Pela esse direção. jogo? Eu acho que vai até 9. Então, Porque Quanto são tempo 9 dura, mais ou menos? Você escolhe. Uma Se horinha, todo mundo souber jogar, você cada Uma cada 2 minutos cada Muito rodada. menos. Muito menos? Ah, porque são 4 É que você fica, rodadas. mas eu acho que 2 tem que minutos. deixar a galera negociando. O ouro é isso. Você esse fica jogo lá. Cara, parece eu muito fico- legal e eu com certeza vou atrás, mas me parece ser o tipo de jogo que o pessoal tem que estar com bastante vontade pra jogar. Muita. Porque tem. Muitas vezes tem uma mesa, assim, por exemplo, um jogo para 9 pessoas. Eu acho difícil ter 9 pessoas ali e tá todo mundo no mesmo nível de vontade de jogar. Claro. Às vezes tem alguém que achar o tá grupo assim, que- tipo, ai, preferia É estar mais fácil mexendo não, no não. celular, Sei. mas tá bom, eu Não, participo. aí já fica o recado pra essa pessoa. Se você tá. E se tem 9 pessoas, 8 pessoas querem jogar uma parada, amigão, seja um mínimo de coerência e fala, beleza, eu vou ceder pra todo mundo. Ainda tem aquele momento Se, da se estratégia. esforce um pouco. Tem aquele momento de observação também, que é quando tem as cartas no meio, todo mundo bate. Uhum. Você vê quem pegou cada coisa. Às vezes a pessoa já vai direcionada naquela carta. Às vezes eu vou direcionar na carta que eu preciso, Uhum. ou É. fico de olho na carta que eu preciso pra ver quem vai pegar ela. Cara. E pego outra. Não, às Depois vezes eu- negocio com ele, entendeu? Cara, esse jogo é demais. Legal. Fica a minha dica, procure em Legal, eu sou o maior divulgador desse jogo existente. Que é um jogo Anotado. E lembrando também pra galera que não adianta você não falar, igual a gente tá falando de produtos ilegais, não falar do produto ilegal não vai fazer com que as pessoas deixem de fazer coisa errada, tá? Não, mas Fala, eu, a gente- eu tô falando de um jogo, gente. Eu tô falando pra vocês fazerem isso de verdade. Vocês pegaram essa parte, brincadeira. O que mais? A gente tem uma pergunta da Cris Paiva. A Cris é a madrinha do nosso canal Contrapartida. Ela sempre manda uma pergunta para os todo nossos episódio. convidados. Todo episódio, olha só. A Cris realmente está com bastante tempo livre. Ela mandou aqui, vamos ver o que ela mandou. Fala, Cris. Fala, galera do Contrapartida. Eu queria perguntar pro Davi e pra Brenda como conduzir bem a explicação de um jogo. Ok. Bom, primeiro, parabéns à pergunta. Eu acho que ela tem potencial. A Cris Ela é realmente ótima. deveria seguir, eu acho. Eu sou a carreira curiosa, disso, talvez. eu acho. Eu tenho minhas táticas para explicar jogo. Então, Eu ia até falar, depois dessa explicação Depois eu quero toda ver desse sua- jogo sua- aqui, você tá querendo emprego? Ou você Não, tá- eu vou você abrir vai- primeiro a minha você- tática. E Por você, favor, eu, claro. eu, antes de explicar, quando eu vou explicar um jogo, eu tenho minhas táticas. A minha primeira tática é, bem por cima, falar o que vai acontecer. Já Bem dá- por cima eu dá falo, um ó, panorama gente, geral. a gente vai pegar uns recursos aqui, a gente vai construir coisas aqui, vai ter um momento que essas coisas vão sair ou não, e aí a gente cresce, vai e a gente vai apontando com o tempo. Tá. Isso é o que vai acontecer ao longo do jogo. Agora vamos passo a passo. Geralmente cara- você para aí, eu já joguei o jogo que você parou aí, a explicação. Cala a boca. E aí, eu acho que quando você dá uma visão geral primeiro, o cara entende o começo, porque ele sabe, por causa daquilo Sim. ali. Eu não expliquei exatamente, mas ele sabe que vai ter uma hora que vai fugir coisa. Então, aqui você protege. Ah, por que eu vou proteger? Ele vai Gosto entender, da sua porque vai tática. fugir, entendeu? Eu primeiro faço um âmbito geral, ó, as fases do jogo é isso aqui, a gente vai ganhar quem conseguir mais disso aqui. Como? Vou explicar já já. Aí eu volto pro começo pra frente. perfeito. O começo que a gente faz é exatamente isso. Eu acho fundamental a gente ambientar Isso. o que é aquele jogo. Então é contar um pouco da historinha. Ah, isso eu esqueço. Esquece de contar. Eu esqueço de Contar falar um o pouco da- temático. Mas Isso, se- porque isso eu isso esqueço, realmente. ajuda a pessoa no entendimento. Uhum. Né? Aí vem a parte do contar a história. Para mim, explicar um jogo é narrar uma história, é contar. Tem que ter uma linha de raciocínio para ser conduzida. A imersão do jogo. Exato. Então tem muito jogador que quando vai explicar, ele fala assim, ó, aqui nesse jogo você vai ter que pegar esses cubinhos não, isso amarelos não. aqui, É, ó. não, Aí você é quantos um cubinhos babaca você se quiser, faz isso. você vai levar eles para aquela parte marrom do Vai, tabuleiro aí ali. é difícil. Não, cara. Então a pessoa não ser sabe mal. o que ela tá fazendo. Aí você, quando vai explicar, você tem que falar, então,
os seus agricultores estão colhendo trigo nessa parte aqui. E aí você vai colocar, vai levar de carroça, nessa carroça aqui do tabuleiro, vai levar ele até o armazém que está ali no fundo, para depois ele ser vendido no mercado. E aí vai olhar se é só um monte de bola, um monte de círculo, um monte de quadrado. Não, você joga Lords of Waterdeep, ninguém chama de guerreiro, mago, ladrão e ninguém faz isso, cara. E eu acho que Eu dou 3 preto, pego 4 laranja, e é isso. Não, cara, isso é não muito façam importante, isso. eu acho. Pô, sabe? você foi muito bem. No nessa lúdico parte. da Lógico, condição, lógico, né? lógico. E deixa que mais mais? sinestésico também, né? Sim. Quê? Mais... Oi? O que é sinestésico? Você nunca ouviu essa palavra? Tá valendo inventar palavra aqui agora? Eu vou inventar as palavras. Tem várias maneiras de você aprender. Você pode aprender mais visualmente, mais auditivamente, ou você pode aprender de forma sinestésica, que é quando você mistura diversos sentidos. E o imaginativo, ele tá no meio disso. Então, quando a gente tá jogando, a gente tá viajando por um outro universo e é importante visualizar que o universo é esse que você está viajando para você conseguir entender melhor o que você tem para fazer ali. Então, se você ficar muito preso no isso é um cubinho e não entender que esse cubinho ele representa alguma outra coisa, esse cubinho é um trabalhador, esse cubinho é, como o Davi disse, é um trigo, é alguma outra coisa. E isso facilita até na hora de aprender mais rápido, de fixar aquela informação na cabeça. Sim, eu vou dar um exemplo de um jogo, por exemplo, que poucas pessoas se importam com a história dele, ou sabem que tem uma história azul, né? Uhum. A história do azul por trás, a gente começa contando de que o rei de Portugal, Emanuel I, visita o Palácio de Versalhes, e aí lá ele vê um mural construído com azulejos belíssimos, feitos pelos mouros, né? E ele fica impressionado com aquilo, ele volta para Portugal e ele fala: eu quero um mural de azulejos como esse no meu palácio. Chamem os melhores azulejistas de Portugal para fazer um mural para mim. E somos nós que estamos aqui agora construindo esse mural para o rei de Portugal. Ao invés de falar, pega esse quadrado... Junta quadradinho ali, com aquele outro quadradinho vai te dar tantos pontos, né? E aí quando você explica lá também que tem cada uma daquelas peças no meio, uma fábrica de azulejo, e eles Sim. vendem pacotes Esse de azulejo. esse fábrica eu falo. Muito bem. Muito bom. Mas eu falo assim, ó, isso aqui é a casa de vocês querem fazer um mural? Não, Mas porra, olha, viu? Às Fala vezes que eu falo, acho que fala mesmo. funciona também Eu acho você que inventar funciona, uma história inventar própria. a baixa monarquia, ficar agradando o rei aí. Que é isso, gente? 2022. Vamos Não, fazer não. uma parede melhor que a do rei. É, quem esse aqui quem é o- fizer é o novo rei. Esse Vai aqui é o mural, humilhar o rei, quem construir o melhor. mural da sua casa. Esse aqui é seu. Isso aqui são as fábricas, você pega. É isso aí. Eu acho que alimentando o imaginativo pode ser a história original, se você quiser fazer uma adaptação. Às vezes a gente faz mesmo. A gente acha, essa história aqui que eu interpretei funciona muito melhor na explicação do que a que está escrita no manual. Às vezes é mais Sim. rápida também, faz mais sentido. E tem gente que não gosta, e tudo bem também. A gente, enquanto monitor, precisa fazer essa leitura. Claro. Tem gente que só quer a matemática do jogo por trás. Tem gente que se Só diverte quer ver a com... mecânica também. A pessoa que se entretém com a Tá matemática ali do jogo contando a por história, trás. então o rei, a pessoa, tá, como é que eu ganho? É isso. Não, deixa eu te Não falar. adianta você falar, Isso não, dá peraí, menos ponto, mais mas o ponto. rei... Não, eu quero ganhar ponto. O que eu faço com esse dado aqui? Não, espera aí, mas o Mas rei... você quer agradar o rei, não quer? Quero agradar o rei. E aí? Às vezes tem que entender também que a rei vai pessoa te tem matar se você o jeito dela, ela quer jogar daquela maneira, ela quer pular logo pra parte que Que interessa aí vai pra o ela. conflito de ter gente diferente na mesma mesa, né? Sim. E as pessoas têm o direito de estarem erradas, né? Também, exatamente. E por isso que é importante a empatia também, sentir qual que é... Tem alguma outra orientação para Então, isso? e aí, aproveitando o gancho que a Brenda passou, então, a segunda parte a ser explicada é como o jogo termina, como a gente ganha, Uhum. não é? Então, se eu estou sendo lá um senhor de terras feudais em Carcassonne, eu preciso entender como aquilo vai acabar o jogo, né? Porque Qual o senão seu vira objetivo Qual é final. o seu objetivo final, né? Como me dá mais pontos aquilo, como eu ganho aquela partida, como eu Sim. me torno o melhor. Então você começa pelo começo e mostra qual vai ser o final. Isso. E aí depois a gente vai dividindo em sessões o jogo, né? Então, por exemplo, já que eu falei do azul, na primeira etapa nós estamos comprando os azulejos das fábricas. Só depois, na segunda etapa, é que a gente vai montar o nosso mural. Então a gente vai por partezinhas, né? Explicando o jogo.
Tem outro detalhe também que aí vai do monitor estudar o jogo, que tem muito manual mal escrito. Aliás, fica a dica aí, editores, olha aí, produtores de conteúdo de jogos. Acho que os muito monitores importante. são os melhores. Assessores. Os caras que julgam Consultores. mais se o manual tá bom ou não. Porque é o cara que vai ler, aprender Sim. e ensinar. Faça um playtest do manual Do que manual. vocês fizeram. Não é você explica o jogo, dá o manual pra mesa e vê como a mesa se isso. vira. Porque às vezes o desenvolvedor explicando o jogo, ele consegue conduzir o jogo bem. Ele já tá viciado na Exato. criação. Explicar é muito mais fácil do que dar um manual pra uma pessoa, lógico. Exato. Pô, tem jogo que é 20 páginas, 25 páginas de manual, você sendo objetivo, Você consegue mata otimizar. muito rápido. Sim, sim. É aí isso. vai perguntar, você acha que o manual é do que tamanho? Não, 3 páginas. Não, tá aqui, ó. Sim. Terra Mística, 35 Não, 35 essas páginas. bíblias de manual assustam as pessoas. Assustam. E um dos trabalhos da monitoria é exatamente isso. Pegar essa parte dessa bíblia de regras e É decompor quando você tá aquilo, explicando, né? você tá mexendo, você tá movendo. Esse gesto aqui de pegar uma peça num lugar e botar em outro, você bota em texto isso. É complexo, porque de onde eu estou pegando? Por que eu estou pegando? Onde eu estou colocando? Por que eu estou? Posso? Que momento? Isso no texto é grande, pô. Isso assusta. Manual. Eu entendo a dificuldade que deve ser escrever um bom manual. Sim. Mas tem que ter. Você é o maior resumidor de manuais. Eu sou incrível, cara. E a... Pra manual. Não tem dúvida, você quer trabalhar pra gente? Eu Não? quero, cara. Então Só não tenho vamos, tempo. Vamos lá. Se eu falasse... Então é importante saber isso. Às vezes o manual tá numa ordem que dificulta. A diagramação dele tá tudo A ordem das regras. Às vezes ele apresenta um conteúdo que só era para ser falado lá no final. E aí entra com aquela outra pergunta sua, o que a gente coloca e o que a gente tira. Nas nossas primeiras explicações, a gente omite muita regra que a gente acha que não vale a pena na primeira partida. Entendi. Que vai ser informação demais, vai sobrecarregar a pessoa e só vai deixá-la frustrada ou vai Não vai aumentar a atrapalhar o diversão, né? entendimento. Então, por exemplo, sei lá, regras de desempate. Tem gente que quer explicar a terceira regra de desempate. Tipo, não teve vencedor, vai ter a segunda, Mano, o joga primeiro aí. critério. Essa regra de o outro. desempate, você vai na metade do jogo. Quando já tá surge fluindo. aquilo, quando acontece aquele evento, aí você explica. Depende do evento, claro. Depende do evento. Né? que Você não em pode cima da hora. prejudicar. Exato. Qual é a regra de desempate? É quem acumulou mais madeira. Por que não me avisou? Joguei fora de madeira Exato. tudo aqui. Se isso não é tão fundamental na estratégia ao longo do jogo todo, você pode deixar isso para explicar Depois que pegaram as regras. quando aconteceu. Vou falar um negocinho aqui agora. Bom, e quando o monitor não gosta muito do jogo? Quando é um jogo que ele não curte... Acontece. Porque você explica Acontece? diferente, né? Sim. Uma coisa é o Osmar explicando aqui o jogo que ele ama. Né? Isso é E verdade. outra coisa é o cara explicando, nossa, esse Eu jogo acho você tem que que fazer isso aqui, ó. Depende do motivo pelo qual a pessoa não gosta do jogo. Por exemplo, eu, como jogadora, não sou muito fã de Euro. Eu gosto muito de party game e gosto muito de jogos que tem contação de história. Eu gosto de jogos visuais, assim, com design super pensado. Seu jogo favorito, Brenda? Meu jogo favorito é Dead of Winter. Por aí dá pra ter uma ideia, né? O meu é Mansions of Madness. Então você vê que nós somos jogadores de Tem história narração, também, né? De história. Né? Mansions é bom, exato. né? Eu joguei só o base. É legal, eu só levei surra nesse jogo. Meu Deus, o joguinho que gosta de Jogo bater na desafiador, gente, né? Eu gosto, exato. Eu trouxe, aliás, um joguinho que gosta de bater na gente aqui também, se vocês quiserem. Sim. Ilha Proibida, vocês conhecem Quer Ilha falar? Proibida? Não, ele tava terminando desculpa. Quando o monitor não gosta. do jogo. Eu acho que depende do motivo. Então, por exemplo, eu não sou tão fã de Euro. Eu não posso levar isso para a mesa onde eu vou explicar. As pessoas querem jogar aquele jogo ou precisam daquele jogo faz sentido naquele momento. E eu não acho legal transparecer um desgosto pelo jogo. Vocês assim. vão jogar essa merda aqui, né? Beleza, vamos ver. Cara, é difícil. Quem Eu acho vai que a se- parte quem mais vai difícil ficar- do trabalho todo Quem é o primeiro a ser entediado pelo jogo? Quem vai ser? Vocês escolheram? Tem jogo que Nossa, cara. tem uma mecânica que não funciona muito bem. Ou tem jogo que não vai funcionar legal para aquela mesa. Então, é um jogo super avançado, que chamou atenção pela temática, mas a pessoa nunca jogou Thelma, nunca jogou um jogo simples, um jogo de entrada. Então, eu acho que depende muito. No geral, eu diria para não fala que o jogo é ruim. Sim, ou, claro. Não, lógico, porque Não o fala jogo é que ruim você pra não você só. gosta. Isso. Exato. Até porque, às vezes, mesmo que na mecânica o jogo seja Não mal te atraia projetado, tanto. não te atraia tanto,
às vezes aquilo tem tem um afeto, público dele, tem um entende? público Então, dele. por exemplo, a pessoa às vezes tem uma memória emotiva de quando jogava com a avó aquele jogo, entende? Então ela tá muito mais presa a isso. Eu quero relembrar como era esse jogo porque eu jogava com a minha avó. E você falar mal daquele jogo é como se estivesse falando mal da avó do cara. Que acontece verdade. muito, realmente acontece muito com os jogos nostálgicos, assim, as pessoas falam muito mal de jogos Classicão, antigos, antigão. clássicos, Na época era o que tinha, né? de Não, que rolar tem seu dado e mérito. andar. E eu acho que a gente não deve falar mal Lógico desses que jogos. não. Eu acho que eles têm um valor muito grande Sim. no imaginário e na saudade, na nostalgia da pessoa. Eles plantaram uma semente. E muitas vezes é o que traz a pessoa de volta. Sim. Então, a pessoa não sabe o que é nenhum desses jogos aqui. Mas aquele lá, que ela jogava nos anos 80, ela sabe. E ela quer voltar a ter essa memória, ela quer acessar essa memória novamente. E, ok, vamos jogar, vamos se divertir com esse aqui. Quando você acabar esse, aí eu vou te mostrar um outro que também é muito legal. Mas é muito melhor. Você vai queimar essa merda que você acabou de jogar, mas vamos Se a jogar. avó tivesse vivo, ia adorar. Isso, nossa, tua avó. Eu Às prefiro a tua vezes- voz. Às vezes Ela tem que devia ter entender a sido. necessidade da pessoa também, porque esses jogos nostálgicos, muitas vezes as pessoas lembram como um jogo demorado. E eles geralmente são demorados porque tem alguma falha na mecânica ali que não permite o jogo avançar. E aí a gente, então, pode apresentar um jogo mais rápido que seja de uma mecânica semelhante. Então, você quer um jogo que envolve sorte, que envolve rolagem de dado? Eu tenho um jogo rápido que vai fazer isso. Você, se quiser, pode jogar diversas partidas desse jogo e ficar fera nele. Ou, se você quiser, você pode jogar aqui uma partidinha de 15 minutos, 30 minutos. E aí, depois eu te apresento mais um. Então, eu acho que essa é uma boa dica, assim. Não fale mal de um jogo, fale bem. Fale bem do jogo que você quer falar bem. Eu acho que pra galera que já é mais experiente de mesa, acho que a galera já sabe isso. Que, eu não gosto de tal jogo. Esse jogo específico pra mim não foi legal. E às vezes é só porque a sua primeira experiência com ele foi ruim. Às vezes por causa de componentes externos. Às vezes por causa de alguém da mesa que te prejudicou, que tava atrapalhando o jogo. E aí aquela sua experiência com aquele jogo não foi boa. Mas, pô, tem uma galera que adora aquele jogo, que se divertiu pra caramba. Então é individual, Principalmente em jogadores mais avançados, né? Eles às vezes têm uma repulsa com, não vou colocar um jogo festivo aqui, um party game pra vocês. Assim, isso é jogo pra quem não joga. Eu já sou muito avançado. Mas às vezes precisa tem começar quebrando o gelo, Sim. porque tem gente que já chega na mesa falando, eu quero jogar esse jogo aqui que dura 4 horas e tem 50 mecânicas. E tá tudo bem. Eu gosto desses jogos aí, mas por exemplo, Fantasma Blitz, eu sou campeão mundial. E amo. Nós empatamos, amo. cara. O tempo que eu tenho jogando ouro, eu fico jogando Fantasma Blitz. Nós empatamos. Empatamos? Fantasma Blitz? Não, tá maluco. O Nuno ganhou, eu e você empatamos. Não, mas eu tava deixando tu ganhar, pô. Eu tava aprendendo ainda. Tava lá somando as cores ainda. Amarelo com verde dá... Durante a monitoria, é importante fazer essa leitura do cliente. Então a gente pergunta, por exemplo, o que você gostou nesse jogo? O que te atraiu nesse Aí jogo? já pega um parecido já. Exato. Isso. A pessoa vai falar isso, eu gostei porque tem zumbi. Ou eu gostei porque tem uma aventura em busca de tesouro. Então, pro monitor ter um conhecimento, ler o cara é fundamental. A gente faz essa mini entrevista da pessoa sobre Então, qual é a experiência que ela tem com jogos. Coisa, cara, a gente passa isso na mesa às vezes. De estar com os amigos e falar assim, vamos jogar aqui o Cafundo, ó. Aí você olha assim, a galera da mesa fala assim, cara, escolhe outro jogo, não vai funcionar com essa galera que tá aqui. Tá ligado? Porque cada composição de mesa tem jogo que funciona mais. Sim, eu sou craque em escolher um jogo e falar, esse jogo não dá certo. Não, Eu você também. escolhe. Eu sou assim. Eu falo, também. gente, esse jogo não é pra agora. Isso é leitura, e perce- vem com experiência Você de jogar. percebe que a Eu galera tenho- tá no clima de festa, o cara quer meter um jogo pesadão, fala, amigão, não vai, dá Quando certo. lançou no Brasil o Só Guerra você dos quer jogar Tronos, esse jogo. quando lançou o Guerra dos Tronos, eu tenho a caixinha Board Games lá, e a pessoa me pergunta, jogo... Então, sou viciado em Guerra dos Tronos, eu vou comprar aí com vocês. Várias vezes meus amigos eu falei, velho, não compra. Dependendo do perfil da pessoa. Não compra, porque com tu quem não você vai se jogar. divertir. Tu joga? Não jogo. Eu quero ter um jogo de Guerra dos Tronos. É bom? Cara, o jogo é bom, mas não é pra você. O que te interessa é a Aí, temática, então vamos pegar esse outro. Às vezes tem ainda outra temática, não, mas... né? Ele começa eu ainda não. aqui, Não, que vai tem chegar outros ali. jogos melhor. Cara, é um Aí jogo chega. pesado, é um jogo demorado, de treta. Mas eu gosto de treta, mas é outra treta. Vou dar um Vamos jogar exemplo, outro de treta menor? vou dar um exemplo de pessoas que chegam lá e falam, eu queria um jogo tipo War. Mas sabe por quê? Só pra terminar o raciocínio. Esse cara não volta.
Não, isso. Esse que é o Traumatiza. Você problema. não pode gerar Exato. um trauma, Esse uma que é o frustração. problema. Eu faço uma venda agora e nunca mais faço pra esse Exato. cara. Ele come, eu falei, ih, caramba, é isso? Não é pra mim, não. Nossa, Jogo de cara, tabuleiro não é pra Às mim. vezes até é, mas ainda não. Exato. Pô, quando eu comecei, eu lembro que o Splendor foi um dos primeiros jogos que eu joguei. Achei mó pesado. Olha Falei, isso. caralho, mó difícil isso aqui. Hoje em dia você joga jogo Nossa. fechado. Um exemplo, quando alguém pergunta, por exemplo, eu queria um jogo tipo War. Uma sugestão similar, que dá a mesma essência, é Império em 8 minutos. Já jogaram? Ok. Da Devir. Ok. Mais simples, né? Eu Mais pensei num jogo, mas é mais simples. pesado. Qual é o outro jogo que você pensou? Eu tinha pensado History of the World. Maravilhoso também. History of the World também é maravilhoso. Pra Mas quem é quer pesado, um mas jogo é mais de War, pesadinho, Mas né? aí é mais pesadinho. Mas, assim, Porém, a chance de você terminar a partida é muito maior. muito. Ixi. Né? A maioria das pessoas que já jogou War dificilmente terminaram uma partida. Uma partida durou 8 horas e não termina. Né? Ou alguém entregou, Alguém sim. entrega. enfim. Então é isso, a leitura de monitoria vai sendo Oh, feita que com experiência. Bom, Legal conversamos demais, aqui com nossos convidados, o Davi e a Brenda. Obrigado por terem vindo aqui no nosso programa, no Contrapartida. Um prazer Obrigada estar a aqui. você. Desejamos Obrigado. sempre sucesso para a Via Lúdica e Poxa. para também para a Bodogami, que recebe a maioria dos eventos que vocês Sim. fazem. Muito Parabéns obrigado pelo por trabalho todos. de vocês. Deixem mais uma vez aí a rede social, tá lá e ó, Via Lúdica, @vialúdica.atividade. Dedinho pra baixo, assim, aqui embaixo. Tá aqui embaixo. tá Quem aqui tiver com dúvida de jogo pode mandar mensagem, ó, me ajuda nisso aqui. Quero ser monitor, Sim. contato com vocês dá para ser pela DM ali da... Com Pode certeza. ser pela DM, Pode pode ser. ser pelo nosso e-mail também, vialudica.atividades@gmail.com. Fechou. Pode ser por telefone, quem quiser pegar o contato da gente. Eles a têm um gente telefone fixo que eles sempre estão usando direto lá tem no... um cartãozinho. Galera, muito obrigado. Esse foi o Contrapartida de hoje. Procurem nas redes sociais @Contrapartida no Instagram ou canal Contrapartida no YouTube. Eu sou Osmar Campbell com 2 L's no Instagram e o Fabiano Cabreira Lembrou? aqui. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores do nosso programa. Primeiramente, a produtora Muito obrigado. Pet Pano Produções, a gente grava os nossos episódios. As editoras Devir, Precisamente, MipoBR, Vem Pra Mesa, a Fanbox, a distribuidora Bestmark, a Bodogami, mais uma vez, obrigado pelo apoio, Bodogami, pelo espaço incrível que vocês têm na Liberdade, onde você pode degustar jogos de tabuleiro e comer comidas maravilhosas lá. E a Copag, acho que é o maior produtor de cartas de Ótima jogos. qualidade. Se comprou jogo de Parece- carta, Tem, geralmente é é a deles, Copag que geralmente é fez. Se for de boa qualidade. E quem quiser comprar os jogos que nós citamos aqui durante o programa... Caixinha Board Games, cara. Os caras têm tudo lá, eles são fogo. Sempre tem. Lançou no mercado, tem um jogo lá. Procura lá que a galera é ponta firme. Pede com carinho. Esse foi o Contrapartida de hoje, galera. Obrigado. Valeu, até mais. Valeu, tchau.